Tá sim, né? Tudo bem. Obrigada. Eu vou começar com os nossos lembretes, que são muito importantes para que a nossa TPC ocorra de forma tranquila. Solicito que vocês mantenham microfone e a câmera desativados, que a participação de vocês seja realizada pelo chat e a interação também após as explanações que irão ocorrer. Se vocês tiverem e puderem usar fone de ouvido, ajuda muito na recepção do som, na qualidade do som que vocês irão receber. Essa TPC, ela será gravada e depois será disponibilizada para quem não conseguir acompanhar agora. Teremos também, ao final da TPC, um formulário para vocês poderem registrar a participação de vocês. Hoje nós teremos uma fala. Participam dessa ATPC, né? Os PCNPs de língua portuguesa, as PCNPs Alessandra Junqueira e Alessandra Roncone, a PCNP da Educação Especial Débora Coelho, o PCNP de Tecnologia Luiz Felipe, PCNP de Arte Nélif Gonçalves, Tanner Isídio, PCNP de Língua Estrangeira Moderna e o Willy Machado, PCNP de Educação Física. A nossa TPC ocorrerá até às 11h30. A abertura será feita por mim, depois nós teremos orientações sobre a avaliação da aprendizagem em processo terceiro bimestre de 2021, feito pelo PCNP Willy. Também teremos uma fala sobre a plataforma CAED, AP, usaremos aí o cenário da Escola Florinda de Barros, com a PCNP Alessandra Junqueira. Depois teremos o trabalho com as habilidades de leitura com a PCNP Alessandra Roncone e Alessandra Junqueira. Brevemente, a Alessandra Roncone falará do nosso organizador curricular e teremos também com ela a indicação de livros e recados. Bom, qual o nosso objetivo de trabalho com essa TPC? A gente espera que todos os participantes tenham ampliado seus conhecimentos sobre a aplicação da AP do terceiro bimestre, a identificação das habilidades que estão em defasagem por meio da plataforma CAED e AP, o trabalho com as habilidades de leitura, o organizador curricular, a indicação de livros. E é muito importante, né, chamar a atenção de vocês que todos nós, né, a área toda, é importante a participação de todos os professores no desenvolvimento das habilidades, principalmente de língua portuguesa, que está dentro da nossa área, né? Então, para falar um pouquinho da AP e dessa importante avaliação, eu passo a palavra para o meu colega, o Willy. Willy, passo a palavra. Bom dia, Nélif. Bom dia a todos presentes, professores e professoras que nos acompanham aí na nossa ATPC. Vou ligar a câmera aqui para fazer uma saudação inicial para vocês que estão aí participando, como todas as oportunidades desses encontros virtuais que estamos aí com as nossas ATPC em 2021. Também gostaria de saudar aqueles que nos assistem através da gravação, que disponibilizamos através do YouTube, e para que a gente possa conversar sempre, estar sempre presente aí junto com vocês, professores, auxiliando da melhor forma possível. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa ATPC. Vou começar a nossa colaboração, a minha colaboração de hoje na ATPC, falando sobre um pouco sobre a avaliação de aprendizagem do processo, né? Essa AP3, que se refere ao terceiro bimestre, em 2021, ela vem para fazer a parte da avaliação da aprendizagem dos alunos que estão acontecendo, né? Ou seja, é por isso que esse termo em processo. E para você, professor, para você, professora, que ainda não está familiarizado com essas siglas, é importante que a gente se aproprie disso para que possamos aí fazer um melhor trabalho daqui para frente. Essas avaliações, antigamente elas vinham aí impressas em cadernos. E cada bimestre o aluno teria que responder a avaliação da sua sala, né, da sua série ou ano. E aí nos componentes, matemática e língua portuguesa. Me desculpe. E trouxe o exemplo para vocês aí do cabeçalho de como era essas avaliações
que as pessoas já estavam mais acostumadas, né, com esse caderninho. E até na frente dele aparecia aí umas bolinhas para que os alunos preenchessem as respostas das questões. Então, através dessa primeira página também seria feita a correção dessas avaliações. Hoje, a AP, ela vai ser desenvolvida, né, essa AP3 já vai ser desenvolvida de forma digital através da plataforma CAED, né, que é uma plataforma da Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem aí uma parceria com o governo do Estado de São Paulo na aplicação e gestão das habilidades. Então, para seguir essas orientações, que vieram através do boletim da COPED, né, da nossa coordenadoria pedagógica, datado do dia 9 de setembro de 2021, nós temos aí um cronograma, né, um calendário de aplicação. Então, ele se inicia no dia 14, que foi ontem, no dia 14 de setembro, e vai até o dia 24 de setembro, a aplicação dessa AP. Isso para os componentes de língua portuguesa, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, ok? Então, são provas específicas para que os alunos realizem através da plataforma CAED, aos estudantes aí de 1º ao 4º ano, do ensino fundamental, anos iniciais, e também do 6º ao 9º dos anos finais do ensino fundamental, e também aos alunos do ensino médio. Então, vocês podem ver aí na tabelinha, essa apresentação também vai ser disponibilizada junto com os materiais da nossa TPC, assim que nós concluirmos aqui hoje. Vai ser disponibilizada para a sua escola também, caso você venha a ter aí para tirar dúvidas futuras. Então, as habilidades em língua portuguesa que serão aferidas, né, nessa avaliação, do 1º ao 4º ano e do 6º ao 8º, e também para a 1ª e a 2ª série do ensino médio, serão as habilidades do Marcos de Desenvolvimento. São habilidades essenciais para os Marcos de Desenvolvimento. Já a mesma coisa em matemática. Já as ciências da natureza e ciências humanas, as habilidades a serem avaliadas serão as habilidades essenciais apenas. E em língua portuguesa e matemática, do 5º ao 9º do ensino fundamental e para a 3ª série do ensino médio, será o percurso do segmento, a habilidade que está sendo trabalhada no período, certo? Então, dia 14 a 24 de setembro, preparem-se aí nas escolas para a realização da avaliação da aprendizagem em processo. Essa edição da AP, ela é baseada nas habilidades mais relevantes para o percurso, tendo em vista aí o retorno dos estudantes, neste momento, às atividades presenciais nas escolas, e considerando também a importância de diagnosticar com maior amplitude aquelas habilidades que demonstram maior fragilidade em cada uma das etapas de ensino. Então, é importante aí que a AP sirva como um instrumento de avaliação e diagnóstico. Os estudantes vão realizar as provas diretamente na plataforma do CAED, acessando através da Secretaria Escolar Digital. Os resultados serão automaticamente incorporados ao sistema após o encerramento da sua aplicação, sem a necessidade de digitação por parte de professores. Então, o aluno aí acessa a Secretaria Escolar Digital e, através da plataforma CAED, que fica hospedada dentro da secretaria, o aluno consegue realizar e ter o acesso aos cadernos de prova do seu ano e série. Será disponibilizado em PDF, na intranet, um dos cadernos, né, o caderno 1, de cada uma das provas. Lembrando que, neste caso, seus resultados não serão inseridos no sistema. Ele é destinado aos seguintes atendimentos. Ele será disponibilizado para as diretorias de ensino e para as redes municipais das cidades que solicitarem os cadernos. E também em atendimento excepcional aos estudantes que não dispuserem de meios para sua realização remota e tampouco puderem comparecer à escola presencialmente para acesso por meio de equipamento na sua unidade escolar e por pertencerem aí ao grupo de risco da Covid-19. Isso segundo os termos da resolução SEDUC 65, tá ok? Então, as provas poderão ser acessadas pelos estudantes, tanto presencial como remotamente, conforme a organização da escola, com o apoio da equipe escolar e sempre seguindo as orientações e os protocolos de segurança sanitárias orientados à rede. Então, você pode ver nas imagens que o aluno ele vai ter a orientação na escola e os equipamentos disponíveis para que ele possa realizar
essa avaliação. E aos estudantes do público-alvo da educação especial, que necessitarem de ampliação das suas provas, deverão aí utilizar um tablet ou um computador que disponha de um recurso para ampliação necessária, utilizando igualmente a plataforma CAED para resolver sua prova. Na impossibilidade do acesso na sua casa, as provas poderão ser acessadas nas unidades escolares com o apoio do professor especializado, sempre seguindo as orientações e os protocolos de segurança sanitárias orientados à rede. Posteriormente ao processo de aplicação das provas, os dados e as informações que serão resultantes aí dessa avaliação serão estatisticamente processados e serão disponibilizados na plataforma CAED, incluindo a sua participação, desempenho por habilidades e também as orientações pedagógicas relativas às habilidades diagnosticadas como prioritárias para apoiar aí as ações pedagógicas em cada unidade escolar e para cada sala, porque isso pode ser diagnosticado para cada turma. Tá? E para maiores esclarecimentos que sejam necessários sobre a aplicação dessa AP, vocês devem aí utilizar os seguintes canais, né? As diretorias de ensino, né? Tem um e-mail aí, aap@educacal.sp.gov.br, que pode ser destinados aí aos dirigentes, aos supervisores e também aos PCNPs para tirar dúvidas relacionadas a esse assunto. Ou através do portal de atendimento da SEDUC para problemas relacionados com acesso ao sistema dos seus alunos, ou o suporte do CAED para problemas relacionados à plataforma, por meio dos diretores das escolas, ou do dirigente de ensino, ou no responsável pela DE que acompanha esse projeto de aplicação de provas. Então, esse é o recado inicial sobre a aplicação da aprendizagem processual, né, de processo do terceiro bimestre. E, na sequência, preparamos para vocês aqui, em especial aos professores mais novos, recém-contratados, que ainda não estão familiarizados com os materiais disponíveis do Currículo Paulista, nós do Núcleo Pedagógico preparamos para vocês um tutorial de como acessar todos os materiais de apoio do Currículo Paulista. Isso é importante para que vocês possam acessar com facilidade a todos os materiais e fazer um bom planejamento. Então assistam aí o vídeo que nós preparamos. Olá, professores e professoras, tudo bem? Nós aqui do Núcleo Pedagógico Educacional preparamos para você um tutorial de acesso aos materiais de apoio do Currículo Paulista, onde você vai facilmente, através do seu computador, tablet ou smartphone, acessar os materiais através do site efap.educação.sp.gov.br/Currículo Paulista. Você vai encontrar disponíveis todos os materiais para preparar as suas aulas. Entrando no site, você vai clicar em Materiais. Logo em seguida, selecionará o segmento desejado, seja ensino fundamental ou ensino médio. Na sequência, você selecionará materiais de apoio. E com isso, você abrirá todas as possibilidades aí para você encontrar os materiais desejados. Nele você encontra as habilidades essenciais da rede estadual de 2021, também os cadernos do aluno, os cadernos do professor, os materiais de apoio do Inova Educação também e todos os materiais dos anos anteriores. Se você for pegar, por exemplo, as habilidades essenciais da rede estadual 2021, você vai selecionar aquele que você deseja, por exemplo aqui, Educação Física, anos finais, e selecionar o arquivo desejado. Logo, abrirá uma visualização em PDF para que você possa verificar o arquivo que você está desejando. Na sequência, você também pode encontrar os cadernos do aluno, de todas as séries e anos, aí clicando nele e escolhendo aí o caderno. Perceba que ao lado do ano da inscrição aparece aí PDF, onde você vai poder selecionar o arquivo e a sua visualização vai aparecer aí para você do caderno que você escolheu. Na sequência, você pode também fazer a mesma coisa com os cadernos do professor, para que você possa receber as orientações como realizar as suas aulas. Da mesma forma, você vai selecionar o caderno do seu componente curricular. A única diferença é que você, ao clicar, vai fazer o download e aí vai abrir uma pasta compactada onde estão todos os cadernos de todas as séries.
A mesma coisa você vai poder fazer para o ensino médio, clicando em ensino médio e materiais de apoio. Na sequência, você vai selecionar os cadernos que você desejar, tanto das habilidades essenciais, as habilidades do currículo paulista, os cadernos do aluno, entre outros. Um exemplo aqui, você acessa o São Paulo Faz Escolas da segunda série do ensino médio. Ao selecionar o caderno e o volume da série desejado, você vai abrir a sua visualização em PDF e já vai visualizar o seu caderno desejado. O mesmo você faz para todos os caminhos dentro dos materiais de apoio do currículo paulista. Na sequência, você pode perceber aqui o Aprender Sempre, onde você vai achar os cadernos do aluno, os cadernos do professor e também as orientações para articular o desenvolvimento das competências socioemocionais para o Aprender Sempre. Nele, você vai selecionar o caderno desejado, da mesma forma, visualizando em PDF o arquivo desejado, o caderno do aluno desejado. Dessa maneira, você consegue acesso a todos os materiais com maior facilidade através do site do Currículo Paulista. Então, para vocês professores, principalmente aqueles que ainda não estão familiarizados com esses materiais, é importante que conheça, entre e pesquise para que vocês possam ter aí um excelente planejamento de aulas e desenvolver ótimas aulas. Então, desejamos para vocês um excelente planejamento e ótimas aulas, professores da rede aqui da Diretoria de Ensino de Pindamonhangaba. Um abraço aqui do pessoal do Núcleo Pedagógico Educacional. Até mais! Legal, então esse foi o vídeo que nós preparamos para vocês. Ele estará disponível no YouTube para visualizações futuras e para serem encaminhados também a todos aqueles professores que precisarem, tá? Desejo um bom dia a todos. Passo a palavra para a Alessandra, que vai continuar aqui com vocês. Obrigado. Obrigada, Willy. Bom dia, pessoal. Eu abri aqui a minha câmera para dar uma saudação para vocês. E hoje eu vou dar continuidade à apresentação da última semana. Nós falávamos sobre a Escola Fictícia Florinda de Barros e exatamente mostrando o caminho de como é que se encontram as habilidades em defasagem e como selecionar essas habilidades. Bom, hoje a gente vai dar continuidade a esse caminho. Eu vou só desligar minha câmera para melhorar aqui a internet, tá? Não tem problema com ela. Bem, pessoal, então o primeiro passo, né, abrir... qual é o objetivo desse caminho que a gente vai fazer? Primeiro, onde estão essas habilidades? Vocês estão em um período, né, de 14 a 25, 24 aí, da aplicação da AP. Em seguida, virão os resultados. Como identificar quais as defasagens dos alunos e como selecioná-las, né, para o trabalho. Uma primeira coisa, aí você vai na Secretaria Escolar Digital e o primeiro item que você escolhe, seleciona aqui é pedagógicos, tá? Ali no ícone à esquerda, pedagógico, pela setinha. Em seguida, você vai abrir aí plataforma CAED. Você seleciona plataforma CAED. E abre aqui essa página para vocês com os cards, né? E dentre os cards, você tem aí orientação pedagógica, currículos e habilidades, guias das avaliações e das sequências digitais. A gente vai primeiro em resultados, tá? Bom, clicando em resultados, você vai ter essa visão aqui, podendo optar por ver os resultados das avaliações ou das sequências digitais de atividades. E vamos primeiro aqui nos resultados atuais. E aqui você vai encontrar um filtro dos resultados das avaliações. Você vai encontrar a ADE, no primeiro à esquerda, você pode optar pela ADE, a primeira AP, pela AP do segundo bimestre, que é essa que a gente vai ter como foco agora, tá? A AP do segundo bimestre de 2021. E selecionamos o 6º ano do ensino fundamental com o componente curricular língua portuguesa. Diante desse nosso filtro, nessa página, a próxima imagem que a gente vai ter é a mesma página, só que mais para baixo, tá? E você vai ver aqui que a primeira coisa que aparece, né, é como foi a participação desses estudantes. Vai aparecer aqui o seguinte embaixo: a taxa de participação,
né? Que no caso ali vem a participação da escola e a média da rede. E os estudantes responderam todos os itens do caderno. Por que aparece esse item? Primeiro, que aí vem a média de itens respondidos. Essa escola aqui, todos os alunos responderam a todos os itens. E, às vezes, você respondendo um item só, é considerado avaliação respondida. Então, mas aqui já deu para perceber que todos os alunos da escola responderam a todos os itens. E o último aqui é como foi o desempenho dos estudantes. Isso vem em porcentagem, na amplitude da série, né, do ano, no caso aqui, sexto ano. 58% do ano ali, seja sexto A, sexto B, sexto C, se tiver, né, o total teve 58% de acerto, comparado à média da rede, 61%. Bom, e na sequência, vem uma coisa muito importante aqui, que são as descrições das habilidades que foram aferidas nessa prova. Como foi o resultado em cada habilidade avaliada? Então, aqui, percentual de acerto por habilidade. Vem aqui a habilidade, o seu descritor, né? Ensino fundamental, 0,5, quer dizer, correspondente ao 5º ano. Língua portuguesa, a habilidade é 22. É uma habilidade pregressa, né? E você vê aí, peraí, por que tem um tracinho? Para essa turma, ela não foi avaliada. Então, vamos aí para a habilidade 2. Você encontra 71% de acerto. Pensando, você vê aqui, colocamos duas setas, tá? A seta da habilidade e a seta embaixo aqui à direita, você vê os númerozinhos que progridem até a habilidade 17. Então, você vai ter a descrição aqui das 17 habilidades. Isso é importantíssimo, porque é importante que você identifique aqui, copiando no Word, que seja, tá? A habilidade e a sua descrição. Para que em outro card que não tem essa descrição, que não tem esse código, a gente consiga identificar, tá? Então, aqui é importante fazer o quê? Que você verifique qual é a habilidade em que os alunos tiveram baixa porcentagem de acerto e copie a sua descrição, tá? Em seguida, descendo um pouco mais, você tem isso aqui, essa imagem, que é há diferenças significativas de aprendizagem entre os estudantes. Aí vem a distribuição dos estudantes por categoria de desempenho. Você vê muito baixo, médio e alto. Vem em números de estudantes e a correspondência disso na porcentagem da turma, tá? Não da turma, da série ano, no caso aqui, sexto ano. Então, 7 estudantes do sexto ano, que corresponde a 21% dos estudantes do sexto ano da escola, né? Aqui, então, você tem o número de estudantes e a porcentagem desses estudantes da escola. Sequência é a mesma página, descendo um pouco mais, você vê aqui o seguinte: há estudantes com sinais de defasagem na aprendizagem, e aí eles separam em 2 categorias aqui: estudantes com defasagem na aprendizagem, que requerem atenção, dos sextos anos dessa escola, 9 estudantes, e que requerem muita atenção, 3 estudantes. Ainda na mesma página, você vai encontrar esta imagem, tá? E nessa imagem você tem o seguinte, pensando na seta aqui, que é o que mais importa para nós, o sexto ano A e o sexto ano B. Vem novamente aqui, qual a porcentagem de participação nessa prova? Importantíssimo, porque se a escola estiver com baixa participação, é o momento, nessa semana da aplicação, de a gente fazer uma busca ativa desses alunos, né? A porcentagem de acertos, quer dizer que eles responderam todas as questões das provas, e segue aqui a média de itens respondidos primeiro, a porcentagem de acerto, né, que o sexto ano A mostra aí maior porcentagem de acerto que o sexto ano B, e tem aqui a porcentagem de alunos que estão com resultado muito baixo, né, baixo, médio, alto, o número de alunos, quantos alunos pedem atenção, e seguindo ainda, olha, você vê que esse cinzinho aqui é uma barra, que você clica, aperta e puxa para a direita. Vocês vão ver agora, puxamos aqui para a direita essa barrinha, ó.
e vimos as habilidades. São 17 habilidades. Das 17 habilidades aferidas em sextos anos, essas duas turmas tiveram o seguinte, você repara que tem uma porcentagem aí que está com um tracinho, o que significa que essa habilidade não foi aferida para essas duas turmas, tá? Só foram aferidas habilidades que estão aí com porcentagem. Não teve nenhuma habilidade em que as turmas tivessem 0% de acerto, porque se 0 significa que foi aferida, mas teve 0%. Aí, no caso, o tracinho significa que não foi aferida, tá? Então, além disso, você clicando na turma, você tem a visão de cada aluno. Percebe aí, lá embaixo, aí nós tiramos os nomes dos estudantes da nossa escola fictícia, Florinda, e para cada habilidade, você vai ver a habilidade, por exemplo, a habilidade 3, tá? H3 ali embaixo, você encontra 1/2. Significa isso, foram 2 habilidades aferidas e ele acertou uma, tá? Então, é muito importante entender o que esse aluno... Olha, e se você somar aqui, tá? Você tem na habilidade 2, uma habilidade, uma questão, um item, né? Que a gente chama de item a questão. Na H4, uma questão. Na H12, 2 questões. Somando aqui o número de questões, você vê que a prova tem um total de 26 questões, tá? Que aferem, no caso aqui, 17 menos aí 1, 2, 3, 4, 5. Aferem 12 habilidades, tá? Então, baixando aqui, você tem o seguinte... a gente acabou de ver o card último aí, resultados, antes da seta. Agora, o que diz pra gente o card guia das avaliações e das sequências digitais? Bom, veja o uso das habilidades previstas e estruturantes nas sequências digitais, nas avaliações e a resolução de itens que compõem os cadernos. Pessoal, eu peço muita atenção a isso, porque até o momento, até o último bimestre, havia a angústia de, nós temos a prova, temos a questão e não sabemos a correspondência entre essa questão e a habilidade que está sendo aferida. Esse guia das avaliações, ele permite isso, que você veja a habilidade em que o aluno teve porcentagem baixa de acerto e a questão que aferiu essa habilidade. Então, vamos lá. Então, entrando nesse guia das atividades e avaliações, você encontra aí, entramos no avaliações, guias atuais, e para esses guias atuais aí de avaliação, e embaixo, clicando, você encontra o seguinte cenário. Bom, guia das avaliações 2021. Você tem alguns filtros aqui, e o primeiro filtro é que qual avaliação você quer observar, analisar. Você tem o filtro da avaliação, que pode ser a AP do segundo bimestre, do primeiro, a ADE. Então, aí é o primeiro filtro, tá? E o segundo é a série ano que você vai identificar. Na nossa escola Florinda aqui de Barros, a gente optou pelo 6º ano novamente. E o componente curricular, nós temos língua portuguesa. Bom, agora, gente, vem uma coisa assim, muito importante a ser observada, né? Que são os blocos de itens das habilidades essenciais. E vou colocar, baixando um pouco mais, essa mesma página, você tem aqui esse bloco de itens das habilidades essenciais. O que são habilidades essenciais? Eu vou ler aqui para vocês, tá? Em cada etapa do ano letivo, há um conjunto de habilidades previstas para o desenvolvimento da criança ou do jovem. É importante avaliar essas habilidades para que os professores e gestores possam acompanhar a aplicação do currículo do Estado de São Paulo. Nesses blocos, que também recebem o nome de blocos principais, estão reunidos itens que avaliam habilidades consideradas essenciais.
e que já deveriam ter sido aprendidas até esse momento do ano. Então, olha a importância desse bloco de itens aqui, tá? Que é o correspondente aqui às habilidades essenciais. Aqui, você também encontra a resolução de cada um desses itens. Isso é, a descrição do caminho cognitivo necessário para que o estudante chegue à resposta. Então, é aquilo que a gente esperava, e vamos mostrar mais para frente. Você vê aqui, ó, item 1, a escola aqui tem todos os itens, com a habilidade ali, né, descrita, e 2, 3 e 4, quando você tem, aqui embaixo à direita, você tem, olha, 1, 2, quer dizer que ele dá continuidade para esses itens. E vem a descrição da habilidade, e nós mais para frente vamos mostrar esse olhinho aí que traz o item, a questão correspondente, tá? Uma coisa que a gente quer atentar, para essa parte das habilidades essenciais, você clicando nesse olho que a gente vai mostrar para frente, eles trazem a questão, a resposta e o comentário, ou seja, a resolução, qual é o percurso cognitivo que esse aluno precisa, né, garantir para que ele consiga responder essa questão. Então, e são consideradas as habilidades principais aqui pela plataforma CAED, tá? E vamos aqui adiante, olha, um segundo bloco é a continuidade das habilidades principais. Aqui conto até o 9º, temos aí a segunda parte, né? Da Escola Florinda tem o 3º bloco, e nesse bloco de habilidades essenciais você encontra aqui também a parte 1 e a parte 2. Vocês vão observar o seguinte, gente, que aqui nós estamos tratando de itens, de questões. E a descrição aqui da habilidade correspondente. Você vai encontrar mais de um item com a mesma habilidade. Então, aqui, por exemplo, o item 11, tá? Ele está aferindo a habilidade identificar recursos estilísticos, semióticos presentes em textos jornalísticos e publicitários. Você vai encontrar no item 14, na questão 14, a aferição da mesma habilidade, identificar recursos estilísticos e semióticos presentes em textos jornalísticos e publicitários. E aí, a porcentagem. Então, o que é importante? Quando uma questão, quando uma habilidade, ela é aferida em mais de uma questão, é importante ver qual foi a porcentagem de acerto que ele teve em todas essas questões, para verificar como é que está o desempenho dele nessa habilidade, se ele conseguiu desenvolver essa habilidade, né? Ainda aqui na mesma página, embaixo, na sequência, você tem um bloco de itens de marco de desenvolvimento. Gente, o que são esses marcos de desenvolvimento? Eles reúnem habilidades fundamentais para que os estudantes possam progredir na sua trajetória escolar. Sendo assim, os itens referentes a esse bloco, que também recebe o nome de bloco de integração, avaliam habilidades mais básicas e pregressas, sem as quais o estudante dificilmente conseguirá aprender aquilo que lhe é exigido no ano letivo atual e nos demais. Gente, os marcos de desenvolvimento, eles são habilidades que, ao final daquele ciclo, né, 9º ano, 3ª série do ensino médio, precisariam ter sido garantidas, né? Por isso que, às vezes, você trabalha no 9º ano uma habilidade que não foi desenvolvida no 7º. É uma habilidade pregressa, mas fundamental para que o aluno progrida. Vamos colocar aqui o olhar, por exemplo, no item 7, no item 17. A questão 17, ela vem aferir, localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais.
E aí você tem 59% de acerto. Ela é um marco de desenvolvimento, ou seja, sem essa habilidade, ele não consegue desenvolver outras também que são de localizar informações explícitas. E você vai observar que tem várias habilidades que exigem a localização de informação explícita. E é isso e mais um pouco, e ele não consegue desenvolver nesse mais um pouco, se ele não consegue o básico, que é localizar a informação, tá? Então, aqui, habilidades de marco de desenvolvimento são muito importantes. Aqui, mas a gente tem uma observação. Quando você clica aqui no olho do marco de desenvolvimento, e a gente vai mostrar mais para frente, você vai encontrar a questão e somente o gabarito. Aqui você não tem, a resolução, o percurso cognitivo, tá? Você vai encontrar nas habilidades essenciais. Por isso a importância. Eu vi aqui que das 26 questões, os alunos foram mal em 8, eles conseguiram acertar menos que 50% em 8. Você precisa saber se são questões que avaliam habilidades essenciais, elas têm a resolução, né? Os blocos de itens de marco de desenvolvimento, que são importantíssimos, né? E ainda há um outro grupo, que é o seguinte, o bloco de itens de habilidades complementares. O que são essas habilidades complementares? O bloco das habilidades complementares, também chamado de bloco de equalização, é composto por itens que complementam as principais habilidades avaliadas no teste. Aqui, as habilidades em jogo podem ser tanto do período letivo em questão, quanto de etapas escolares anteriores. Então, quer dizer, aqui você tem as duas possibilidades, são habilidades deste ano mesmo ou de anos anteriores. Uma das principais funções desse bloco é permitir que os resultados alcançados pelos estudantes possam ser comparados com os de outros testes e atividades da plataforma, tá? E aqui a gente volta, a gente progride aqui, né, no bloco, e ao final da Escola Florinda, dessa página, você vai encontrar ali a nossa Escola Florinda de Barros e o percentual de acerto de cada item dos 26 itens avaliados, tá? E aí você pode pegar por aqui quais seriam, e avançando ainda aqui, e quais seriam os itens essenciais, tá? Bom, voltando aqui para o bloco de itens e habilidades essenciais, a gente imagina que a gente tem um olhinho do terceiro item. Clicando nesse olhinho, você vai ter esta imagem, que é a questão que foi aferida e qual foi a resolução para essa questão, né? Qual é o percurso cognitivo que esse aluno tinha que fazer para poder responder essa questão. Então, é de extrema importância que o professor, ao término aí da AP, ele verifique quais são as habilidades em defasagem desta maneira, né? Pensando nas habilidades essenciais, nas habilidades do marco e das complementares, e verifique quais são as que a sua turma precisa de uma ação de intervenção. Bom, pessoal, nós mostramos a AP, e aí você fala assim, e os resultados das sequências digitais de atividade? Bom, entrando aqui nesse mesmo card de resultados, você tem o seguinte, a seguinte imagem, sequências digitais de atividade, resultados atuais, e aqui você vai ver os resultados das sequências. De que maneira? Bom, aqui você também tem um filtro, que é a sequência digital de atividade, nós optamos pelo 6º ano, né, e língua portuguesa. Vejam aqui, ó, os 3 filtros, sequência digital, terceira sequência digital de 2021, 6º ano do ensino fundamental e língua portuguesa. Vem também abaixo como foi a participação, né, e aqui as habilidades aferidas. E reparem que foi um recorte de 3 habilidades aí, tá? Você tem a primeira habilidade no aprender sempre, tá? Vem aqui com o código, tá? Habilidade 1,
vem aprender sempre, sequência de atividade 1, volume 2, 2021. É ali que ele aprendeu, que ele teve a possibilidade de aprender, né? E aqui você tem 2 habilidades que são essenciais e uma de marco de desenvolvimento. Isso foi trabalhado na sequência digital, tá? Então, aqui, veja que é abaixo, na mesma página, né? Você tem aqui os resultados da turma A, você vê a participação da turma A, que é bem maior que a da turma B, tá? A média de atividades respondidas e você tem os acertos, tá? A média de acertos. E o mais interessante aqui também, ó, aqui o muito baixo, baixo, médio, alto, e a continuação, alunos que pedem atenção, no caso aqui, um do sexto ano A, um do sexto ano B, muita atenção, e aqui a porcentagem de acerto por habilidade, tá? Você tem aqui uma habilidade, a habilidade quarta que não foi aferida, né? Aí também é a possibilidade de intervenção do professor, tá? Bem, pessoal, o que a gente passa como muito importante? Que o professor, que ele tenha o domínio desse percurso, para que assim que saírem os resultados, a gente sabe que dia 24 encerram as respostas da habilidade da AP, né? E logo ele já vai receber esses resultados. Como que ele vai trabalhar com esses resultados? Ele só pode ter essa visão quando ele avalia esse percurso das suas turmas, tá? E a gente espera ter contribuído, que vocês utilizem isso, e aí eu passo a palavra aqui para a Alessandra. Ale, eu vou só tirar o meu som, tá? Ok, Ale, só um momentinho. Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu vou fechar minha câmera aqui para segurar a internet, tá? Para fazer minha apresentação. Vou guardar ali e colocar aqui, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá então. Na TPC anterior, nós apresentamos para vocês uma proposta de trabalho focada no desenvolvimento de habilidades de leitura, em textos multimodais, textos com imagens, linguagem verbal, certo? Hoje nós trazemos novamente uma proposta de trabalho de desenvolvimento de habilidades de leitura, mas com trabalho com gráficos, tabelas, imagens, e esse trabalho já foi desenvolvido pelo Núcleo em 2019, e nós estamos resgatando, devido à sua importância, a relevância tanto para o aluno quanto para o professor. O percurso, as atividades, o percurso a ser realizado no desenvolvimento dessa habilidade, ele não serve só para a língua portuguesa. Todos os componentes curriculares podem desenvolver essas estratégias durante as suas aulas. Elas são habilidades do currículo, habilidades consideradas essenciais, habilidades aferidas no SAEB. Então, olha, nós vamos trabalhar com localizar informações explícitas, inferir uma informação implícita, presente tanto no currículo quanto no SAEB, considerada essencial. Pode passar, Lê. O roteiro que nós vamos enviar materiais para vocês, tá? Nós enviaremos o arquivo com a explicação para o professor sobre como desenvolver os roteiros de primeira, segunda e terceira série, e que podem ser utilizados pelo professor do ensino fundamental. O professor do fundamental deve realizar uma curadoria, selecionar aquela que é mais adequada para a sua turma. O roteiro da primeira série contém questões explícitos, selecionadas da AP até 2019. O roteiro da segunda série e da terceira série contém questões de implícitos, selecionados das APs até 2019 também. Vocês receberão o PPT, o roteiro do aluno, o roteiro do professor também. Então, esse roteiro, ele se inicia
com uma conversa com o aluno. Prezado aluno, é importante entender que informações explícitas são aquelas que podem ser percebidas na superfície do texto. Elas são evidentes, já que são expressas. Localizar informação explícita em um texto significa poder retomar a leitura, voltar ao texto e localizar uma informação que de fato está clara e objetiva. Durante a realização de uma leitura, volta ao seu texto para achar uma palavra ou uma ideia-chave, números, imagens, localizando-se assim a informação que está clara e objetiva. Para interpretarmos um texto, muitas vezes temos que realizar a leitura novamente para identificar informações que se encontram explícitas. Então, nesse prezado aluno, nesse momento, se o roteiro já conversa com o aluno e é apresentado para ele a habilidade que será desenvolvida, o que são informações explícitas, e aqui ele já percebe que ele vai fazer o movimento de ler, entender, né? Retornar para o texto, porque tudo que ele precisa saber sobre o texto para responder a questão está lá. Ele não vai precisar inferir, ele não vai precisar deduzir, nada a partir do texto. O texto é o foco. Bom, o primeiro texto, o primeiro gráfico que nós queremos analisar aqui com vocês é esse daqui, é esse exercício aqui. Ao longo do século XX, as características da população brasileira mudaram muito. Os gráficos mostram alterações na distribuição da população da cidade e do campo e na taxa de fecundidade, número de filhos por mulher no período de 1940 a 2000. Então, qual o primeiro procedimento? Chamar a atenção do aluno para que ele crie esse hábito mesmo de ver qual é o título do gráfico. Esquerda, população urbana e rural no Brasil. Direita, taxa de fecundidade. Esse título vai oferecer para o aluno informações sobre o assunto que será tratado. Posteriormente, é importante realizar alguns questionamentos sobre o gráfico, sobre o texto com o aluno. Através desses questionamentos, o aluno vai perceber que todas as respostas estão ali no texto. Né? Então, eu tenho alguns questionamentos sobre esse texto para vocês, e eu vou fazer a pergunta e gostaria que vocês participassem no chat, pode ser? Então, olhando para esse gráfico, qual é o período analisado nos gráficos acima? Alguma resposta? Não? Tá, tudo bem, pessoal. O que se espera do aluno? Que ele responda que os gráficos em questão analisam o período entre 1940 e 2000. Uma outra questão. O que mostra o gráfico da esquerda? Alessandra, tem uma resposta, tá? Tá, ok. Ok. Tá, parte urbana e o rural, ok. De 1940 a 2000, a professora Flávia Carlota colocou. Depois tem população urbana e rural no Brasil. E depois o professor Paulo colocou a taxa de fecundidade. Isso, tá, o da direita, ok. Bom, vamos lá. O que são os quadradinhos preto e cinza no gráfico à esquerda e para que servem? Alessandra, a professora Flávia colocou. Indicam a porcentagem de população urbana, preto e rural cinza, no Brasil.
E o professor Paulo acrescentou, servem para saber qual a população urbana e rural do Brasil. Obrigada, professores, pela participação de vocês. Isso, eles são a legenda, né? Uma legenda é a parte que mostra o que cada coisa no gráfico representa. Neste gráfico, né, as legendas mostram que as barras pretas representam a população urbana e a cinza a população rural. Outro questionamento, o que mostra o gráfico da direita? Tá, a taxa de fecundidade no Brasil, legal. Né? O gráfico da direita mostra as alterações na taxa de fecundidade, né? O número de filhos por mulher no período de 1940 a 2000, revelando para a gente que no decorrer desses anos diminuiu a taxa de fecundidade no Brasil. Outra questão que pode também ser lançada para o aluno. O gráfico da esquerda mostra que a população rural aumentou ou diminuiu no decorrer dos anos? O gráfico, diminuiu, isso, exatamente. O gráfico da esquerda mostra que a população rural diminuiu no decorrer dos anos, né? E uma outra questão, o gráfico da esquerda mostra que a população urbana aumentou ou diminuiu no decorrer dos anos? Aumentou, perfeito, Paula e Flávia. Né? Então, chamar a atenção do aluno para o título do gráfico, fazer questionamentos pontuais que mostrem para ele como as informações estão no texto. Quando ele faz esse movimento, então ele está pronto para passar para a próxima parte, que é o quê? Inferir informações explícitas. Para que esse processo de inferir informações explícitas aconteça com sucesso, uma boa localização de informações ajuda muito. A Alessandra está passando aqui as questões, né, que nós fizemos para vocês, que serão enviadas da análise dessas atividades aqui. Pode passar, Lê. Bom, agora que você já identificou as informações explícitas, busque inferir as informações implícitas no texto. Para isso, leia a questão abaixo, observe novamente o gráfico e reflita e assinale a alternativa correta, né? Prezado aluno, é importante entender que as informações implícitas são aquelas que não estão expressas no texto, mas subentendidas. Para identificá-las, é preciso descobrir as ideias subjacentes às linhas efetivamente escritas. É necessário que você compreenda o conteúdo expresso do texto e, utilizando seu próprio conhecimento de mundo, identifique outras ideias que, embora não escritas, possam ser inferidas. As informações implícitas podem ser construídas pelo leitor por meio da realização de inferências que as marcas do texto permitem. Essas marcas podem ser palavras, imagens, símbolos, entre outros. Pode passar a ler. Então, agora o aluno, ele precisa ler, ele precisa entender e ele precisa interpretar. Ele vai partir do texto para conseguir chegar à resposta correta. A pergunta para essa questão é, comparando-se os dados dos gráficos, pode-se concluir que o aumento relativo da população rural é acompanhado pela redução da taxa de fecundidade. B, quando predominava a população rural, as mulheres tinham em média 3 vezes menos filhos que hoje. C, a diminuição relativa da população rural coincide com o aumento de números de filhos por mulher. D,
quanto mais aumenta o número de pessoas morando em cidades, maior passa a ser a taxa de fecundidade e, com a intensificação do processo de urbanização, o número de filhos por mulher tende a ser menor. Qual vocês consideram a resposta correta aqui? Podem escrever no chat. Alessandra, você faz a leitura ou você quer que eu faça? Eu prefiro que vocês façam a leitura para mim, Nelly, porque eu não estou visualizando, tá? Tá. Daí a professora Flávia colocou aqui, ó, diminuiu consideravelmente, aumentou, e eu acho que o professor Paulo está completando. Então, pessoal, é a letra E, né? Pessoal, Colocou E. Então a Flávia colocou a letra E. E o professor Paulo aumentou, daí ela colocou que o E dela ficou solto, sabe? Daí o tá. professor Paulo colocou que acha que é a letra E também. A professora Débora colocou aumentou. Alternativa E, professora Flávia. Isso, alternativa E. Por quê? Se ele fez uma análise correta do gráfico, se ele observou as barrinhas, ele percebe que a A não pode ser porque a taxa da população rural não aumentou. Que a B, ela não é a correta, porque a taxa de natalidade em 1940 era alta. A C, porque pelo gráfico a população rural diminuiu, ela muito mais consideravelmente, né, do que o aumento aí de filhos por mulher. Se fosse a letra D não seria, porque pelo gráfico a população urbana aumentou e a fecundidade caiu. Então, a única possibilidade aqui seria a letra E. Qual é o processo proposto aqui, gente? A leitura do título, perguntas bem pontuais sobre o texto, sobre as informações do texto. De posse dessas informações, o aluno pode fazer um processo de inferência exitoso, tá? Pode passar, Lê. Bom, o mesmo processo pode ser realizado na leitura de tabelas. Leia o texto abaixo e procure responder as questões que seguem. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, permite avaliar as condições de qualidade de vida e de desenvolvimento de um país, de uma região ou de uma cidade, a partir de seus indicadores de renda, longevidade e educação. Cada indicador varia de 0, nenhum desenvolvimento, a 1, desenvolvimento máximo. A tabela apresenta os valores de IDH de 3 municípios brasileiros, X, Y e Z, medidos nos anos de 1991 e 2000. O mesmo processo, fazer perguntas pontuais sobre as informações da tabela. Então, o que é IDH? Né? Índice de Desenvolvimento Humano. O aluno, o que o IDH permite avaliar e por meio de quais indicadores? Qual a variação possível de cada IDH? A tabela apresenta os valores de IDH dos 3 municípios brasileiros, X, Y e Z, medido em quais anos? Perguntas pontuais sobre essa tabela. E também alguns questionamentos sobre os números, os dados. Então, por exemplo, pegar aqui IDH de renda. A renda aumentou? Bom, no primeiro município, ela diminuiu. No segundo município, ela praticamente ficou a mesma. E no terceiro, ela diminuiu. Então, quer dizer, o investimento nesse IDH não foi satisfatório, porque não houve uma melhora, né? Bom, pegando o IDH de longevidade, analisando os dados. Longevidade diz respeito à saúde, né? A vida. As pessoas estão vivendo mais nesses municípios? Deu certo o investimento na saúde? Pelos números possíveis, pelos os números aqui, é possível perceber que sim, que houve uma melhora. Analisar com o aluno o IDH de educação, os números, né? O resultado aqui. Pelos resultados de educação,
é possível perceber que os 3 municípios também evoluíram. Então, quando você faz essas perguntas e faz análise destes números com o aluno, ele praticamente tem, assim, tudo o que ele precisa para responder a questão, porque a pergunta pede que o aluno perceba que a análise de dados compreende essa década de 90 a 91, né? O que aconteceu nesta data com esses municípios? Houve investimento? Houve, mas o investimento deu certo ou não deu certo? Ali pode passar. Bom, aqui nós trazemos para vocês as perguntas que eu fiz agora oralmente. O que é IDH? O que o IDH permite avaliar? Qual a variação possível de cada IDH? Que vai ser enviada no roteiro para vocês. Né? Aí, quando você fez todo esse movimento com o aluno, aí o roteiro propõe, como você já fez na atividade anterior, após ter identificado as informações explícitas, vamos partir para as informações implícitas no texto. Desta forma, leia a questão abaixo e observe novamente a tabela e reflita e assinale a alternativa correta. Bom, nós já tínhamos a tabela, né, no slide anterior. Mudanças desses indicadores de IDH podem ser obtidas com a implantação de políticas públicas tais como 1. Expansão dos empregos com melhoria de renda média. 2. Ações de promoção de saúde e de prevenção de doenças, que é longevidade, né? 3 aqui. Ampliação de escolas de ensino básico e educação de jovens e adultos. Os resultados apresentados em 2000 são compatíveis com a implementação bem-sucedida de todos esses 3 municípios ao longo da década de 90 das políticas, quer dizer, melhorou ou não melhorou? Qual que vocês aqui assinalariam como a resposta correta? Alternativa D, professora Flávia Carlota. Isso, alternativa D, apenas a 2 e a 3, né? Obrigada pela participação, Flávia, porque somente esses 2 indicadores conseguiram uma evolução, o município conseguiu melhorar nesses 2 indicadores. Então, esse é o percurso proposto nesses roteiros de atividades que serão enviados para vocês para o desenvolvimento dessas habilidades. Alê, pode passar para frente, por favor? Aqui, né, é a resposta correta. Para saber quais investimentos deram certo, basta observar os números do IDH de 1991 a 2000. Houve melhoria em longevidade e educação. Já em termos de renda, não houve um bom resultado. Bom, a parte 3 do roteiro, né? Então, após ter respondido a questão, assista ao vídeo abaixo ou leia o texto que segue para receber algumas dicas de como responder as questões que exigem uma boa leitura de tabelas, gráficos e outros recursos visuais, o que exige muita atenção às informações explícitas. Nesse vídeo, o aluno consegue entender muito bem a diferença entre compreender e interpretar. Né? Muitas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, ou de concursos exigem que os estudantes façam uma boa leitura de tabelas, gráficos e outros recursos visuais. Nenhuma dessas imagens está ali à toa e são a chave para a solução da questão. Mas, para isso, é necessário ter uma leitura eficiente, pensando em que as informações que você precisa obter por meio delas. Os dados estarão sempre relacionados à sociedade, economia, estatísticas e situações cotidianas. Pode passar ali. E aqui, dicas, né? Olhar para o título do gráfico, para a tabela, observar valores extremos, o maior, o menor, a qual conclusão que você chega, ler as alternativas e ver se as afirmações são verdadeiras ou não, são dicas que estão nesse roteiro para que o aluno consiga responder as questões. O roteiro também vai
com vários vídeos do YouTube que vocês podem assistir para completar, o aluno pode assistir também. Pode passar ali. Tá. A parte 4 do roteiro, ela também trabalha com localizar informações explícitas em um texto, só que ela traz também alguns textos literários para o aluno interpretar e localizar informações explícitas. Pode passar a ler. Seu celular anda meio maluco, cuidado, ele pode estar com vírus, né? De Cíntia Baio e Lilian Ferreira, da UOL Tecnologia. Então, o roteiro contempla também esse tipo de questão, de textos literários, para o aluno poder interpretar e responder. Só um momento. Bom, é importante ter atenção para o enunciado da questão, né? Segundo a notícia acima, o próprio enunciado já mostra para o aluno que é uma questão de localização de informações, né? Pode passar a ler. E comentários e recomendações pedagógicas também para essa questão. Eu finalizo a minha apresentação e eu passo a palavra para a Alessandra. Bem, pessoal, vou dar continuidade aqui e vou deixar minha câmera desligada, tá? Obrigada, Lê. Bom, como é um roteiro, né? Nós enviaremos um roteiro que é da primeira série, outro para a segunda, outro para a terceira. No primeiro roteiro, a gente faz essa explicação que a Ale já deu como introdução e trazemos 19 questões sobre identificar informações explícitas. Essas questões, elas foram colhidas nas APs até 2019, tá? E aqui você tem o roteiro da segunda e da terceira série do ensino médio e ele traz esse mesmo início, só que com informação, o da segunda série, com questões que foram colhidas da AP até 2019 da segunda série do ensino médio, e o da terceira série são questões da terceira série do ensino médio. E esse roteiro ele foi elaborado em 2019, até aqui foi junto com a Andréia, a colega na época que contribuiu, né? Manda um abraço aí, Andréia, tá? Andréia, colega, amiga aí. Pessoal, então, do explícito ao implícito, tá? É o roteiro de estudos para a segunda série do ensino médio. E aqui, o início traz como objetivo, prezado professor, o objetivo do presente roteiro de estudo é propiciar possibilidades de atividades para que os alunos avancem nos processos de leitura. E, no caso aqui, inferir informações implícitas. Bom, nós já apresentamos esses dois enunciados e aqui o da segunda série do ensino médio já traz na sequência a explicação de informações explícitas que a Alessandra já leu para vocês e sobre informações implícitas e como identificar as explícitas e como inferir as implícitas. O texto já foi lido aqui pela Alessandra. Bem, eu trago aqui mais uma questão com interação com vocês. Nós temos esta imagem e, como primeira pergunta, sempre a exploração da imagem, né? Professores, de que forma a figura se destaca das outras? Tem uma figura que se destaca, e de que forma ela está diferente das outras? Eu também não consigo ler o chat. Quer que eu faça a leitura, Alessandra? Eu quero. Deixa aqui. Ainda não tem participação, só tem a professora aqui, que foi, acho que, da resposta da Alessandra Roncone. Tem uma alternativa D. Não, a ideia aqui, ó. É da Roncone.
Tá, de que forma a figura se destaca das outras? Tem uma figura que se destaca. Ela se destaca por quê? O que ela tem de diferente das outras? A pergunta que seria para o aluno. Aqui tem uma resposta. A professora Flávia, super participativa. Ai, obrigada, Flávia, maravilhosa. Ela colocou assim, ó, a cor é preta e ela não apresenta o aparato, é que tá entrando, caindo um monte de mensagem em cima, o aparato de dar corda. A diferença é essa, é a cor e ela não tem o aparato para dar corda. E aí, a professora Najara, ela trouxe uma outra contribuição diferente da professora Flávia, muito legal. Ela fala assim, essa figura está indo na contramão. Olha isso. Então, E a você professora tem aí... Maísa traz um olhar aí bem de arte que fala, é em negativo, né? Em arte fala do negativo, quando você utiliza a imagem assim. Perfeito, obrigada, professoras. Tem uma mãozinha levantada, Lê, você quer ficar... Por favor, pode falar. Adriana dos Santos Oliveira. Oi, Adriana. Ela quer falar? Pode falar, Adriana. Eu não sei se levantou a mão também sem querer, às vezes acontecem umas coisas assim, né? Aí, se você quiser fazer suas considerações para ver se ela vai... Vou continuar aqui, tá? Uma segunda pergunta sobre essa imagem seria: diferente da figura destacada, o que as demais figuras têm em comum? Por favor, professores participativos. Oi. Professora Adriana, você pode falar, o Tânia abriu seu microfone. Por favor. Então, eu tentei falar, mas não deu certo. E, Adriana, você quer responder a primeira ou a segunda pergunta? Estamos te ouvindo. Eu vou falar, daí... Então, tá falando aí por que tá diferente, né? Por que não tem aquele a corda ali, né? É porque os outros seguem a mesma... tem a mesma opinião, né? E o outro que não tem a cordinha é porque ele anda por si próprio e tem a sua própria opinião. Olha que interessante, Adriana, que você fez. Então, você leu e já deu a interpretação, né? Então, o que a gente considera importante? Colocar primeiro a visão da imagem, sem a interpretação. Então, perguntas como, por exemplo, de que forma a figura se destaca das outras? Tem uma figura que se destaca, uma está com conteúdo preto, numa direção contrária e sem a manivela nas costas. E as demais? Estão com o conteúdo em branco, todas iguais, com a manivela nas costas. E a gente não está funcionando com a interpretação ainda. Você já colocou, ótimo, excelente. Ali. E a segunda, peraí, só a segunda pergunta. Desculpa, aqui. Então. Não, perfeito. Você foi tão perfeita, porque assim, você possibilitou que a gente refletisse sobre isso. Esse é o caminho, de repente, ou é mostrar e interpretar, né? A gente coloca até em discussão aqui. E a segunda pergunta, por exemplo, diferente da figura destacada, o que as demais figuras têm em comum? Se fosse só para olhar a imagem. Adriana, você quer responder? Então, o que eles têm de igual é a cordinha, né? A pecinha da corda, né? Exatamente, como se todos uma manivela ali, né? Desculpa aí, mas é como se fossem, todos têm o mesmo pensamento, tá? O outro já está diferente, né? Ele não tem essa cordinha. Exatamente. E eu lanço aí mais uma pergunta que seria assim... Tem mais participações, Alessandra. Posso ler? Pode ler. Sim, pode ler. Ó, a Najara coloca assim, todos seguem o mesmo caminho, são homogêneas. A Maísa coloca, são iguais e estão na mesma direção. Aí o professor Paulo coloca, são iguais, só que uma anda em direção contrária, porém são iguais. Elas andam em um sentido único. Muito rico isso que você está fazendo, porque a professora ela veio com uma inferência, e quando a gente faz essa leitura, você traz o seu conhecimento de mundo, né, o seu posicionamento do mundo. Tem mais uma pessoa, deixa eu ver se é a Adriana. Adriana, se ela já baixou a mão ou se é a Adriana mesmo, continua com a mãozinha levantada. Passa a palavra, Lê.
Tá, olha só, e agora eu vou, ainda uma pergunta de observação da imagem, o que a figura em destaque tem de diferente das demais? Eu acho que vocês já falaram, né? Que a figura em destaque está com seu interior preto, está com o sentido contrário das demais e não tem manivela nas costas. Agora, vamos colocar a interpretação disso. Aí, Adriana, pode continuar, Adriana, se você puder. Qual seria a interpretação dessa representação aí? Então, foi o que eu falei, é como se as pessoas, eles são, tipo, dominados, né? Todo mundo tem a mesma opinião, então eles pertencem a um grupo, e o coitadinho lá, que não tem opinião, quer dizer, que tem a própria opinião, né, que ele está sendo excluído aí do grupo, porque ele tem a própria opinião, ele não segue esse grupo, né? Ele discorda do grupo, então ele é excluído. Parece isso. Ok. Quem pode nos colocar mais uma interpretação, por favor? Ale, tem aqui, ó, da professora Maísa, assim, ó. É um povo controlado, mas tem um que tem a sua opinião. E cultura de massas. Foi a professora Adriana que colocou também. Obrigada, Adriana. Pessoal, então, só para uma finalização aqui, nós temos na imagem um texto figurativo, né? E quando associamos à realidade, vem o texto temático, né? Que é o que quis dizer essa imagem. Quando observamos o texto figurativo, é sempre legal questionar todos os pormenores, né? A cor, a direção, e aí a gente coloca a representação que é aí o texto temático. Então, as perguntas sugeridas nossas, né? E para que a gente responda, agora a questão seria o seguinte: o cartoon faz uma crítica social. A figura destacada está em oposição às outras e representa o quê? A opressão das minorias sociais, carência de recursos tecnológicos, falta de liberdade de expressão, defesa da qualificação profissional. O que, agora eu não sei se, acho que tem mais aí, e a última que é reação ao controle do pensamento coletivo. Gente, a E está tapada aí, mas é reação do controle do pensamento coletivo. Qual seria a questão, a alternativa correta? Alessandra, você me permite, em relação ao anterior, eu fazer uma leitura aqui que foi ocorrendo? Pode que eu falar. acho interessante. O professor Paulo colocou, né, que todos têm uma opinião, ou seja, o que tem uma opinião contrária acaba sendo excluído. Aí a professora Flávia, e coloca assim: uma atitude crítica do indivíduo. Ela não vê como uma exclusão, mas sim como uma escolha de não estar no senso comum. Então, a gente percebe muito legal isso, né, dos professores terem esse posicionamento, né, esse respeito de opinião. E em relação ao que você perguntou aí, já responderam a E e estão pedindo para você ler novamente a resposta da E, que não dá para enxergar. Aí é assim, eu queria comentar também aí é reação ao controle do pensamento coletivo. Repito, a letra E é reação ao controle do pensamento coletivo. Alguém escreveu alguma coisa, Nelly? Só escrever a resposta E. Resposta a E. Débora E diante da conversa entre os professores, acho que a Flávia que colocou que é uma pessoa que pensa diferente dos demais. Pode ler o da Flávia, por favor? Da Flávia. Agora só estamos colocando as alternativas. Alternativa E, todos colocaram, a Débora, a Narjara. O que é importante? A gente vê as pistas, que tudo que a gente responde, ele tem que se amarrar nas pistas. E no caso, a pista aí é que todos tinham uma manivela, todos tinham uma mesma opinião, mas é uma opinião controlada por alguém, né? E você tem alguém com a opinião própria sem controle. Então, ali, por isso, reação ao controle do pensamento coletivo era a alternativa correta, a letra E. No cartoon apresentado,
todos os homens estão representados por bonecos de corda que andam para a mesma direção, como se estivessem sem escolha, exceto um. Este único, diferente, além de apresentar uma cor distinta, não tem corda nas costas para controlá-lo e segue em uma outra direção. Então talvez ele não seja assim um coitado, ou mais, eu entendo que é coitado porque ele vai ser excluído mesmo. O que nos induz a pensar que foi responsável pela escolha do seu próprio caminho, né? Então, aí, a ideia da resposta. Assista ao vídeo que analisa a questão acima. Então, nós temos um vídeo que vem analisar e a gente manda aqui para vocês, junto a esse material. Bem, também temos vários vídeos aqui que explicam sobre a identificação de informação explícita e a inferência de implícitas. Gente, a participação dos professores foi extremamente importante para nós, tá? E a parte 2 também traz o que a Alessandra já leu, né? Questões relacionadas à habilidade em foco, que é inferir informação implícita, como lê-las. E aí a dica que a Alessandra já havia lido, tá? Só reiterando que a primeira série do ensino médio traz essa explicação, né? Como a segunda e a terceira, só que a primeira traz 19 questões de informação explícita e a segunda e a terceira informações implícitas, tá? E a gente vem aqui deixar um recadão aí para vocês, que é o seguinte. Primeiro que nós estamos numa fase de escolha de indicação de livros, né? Teve a indicação 2020, agora é a fase de indicação 2021, mas as escolas estão aí sinalizando que não estão conseguindo escolher, porque neste momento, gente, estamos com um problema na sede para a escolha. Como ela é até sexta-feira, a gente espera que até sexta-feira eles solucionem esse problema, tá? É o problema da sede mesmo, tá? E a gente pede que vocês encaminhem aí na própria sede o problema. Bom, aqui sobre o quadro organizador. Nós estamos lançando aí o 5º quadro organizador, eu vou expor aqui para vocês, o do ensino fundamental, né? A carinha do fundamental. Nós já comentamos sobre ele na semana passada, que traz aqui, ó, 6º, 7º, 8º e 9º do ensino fundamental, com o que é desenvolvido nesses 21 dias, iniciando em 13/9 até 1/10. Qual a habilidade essencial? Qual o de suporte? Qual objeto de conhecimento? Em que material são encontrados? E aqui, o que nós colocamos de novo, a interface, que naquelas 3 semanas ali, qual competência pode ser trabalhada por todos os componentes curriculares da área de linguagens, tá? E ainda, nós temos aqui o do ensino médio, tá? Então, esse PowerPoint com o link vai para vocês. E reparem que aqui embaixo tem as abas de todos os componentes curriculares, tá? Para esse organizador. Bom, pessoal, aí eu agradeço a participação dos professores mesmo, foi muito rica, e eu passo a palavra para a Nelly para a interação. Só tiro o meu som aqui. Nelly, pode falar. Então, Ale, a gente teve essa interação durante, né, a apresentação, sua apresentação, durante a apresentação da Alessandra, mas nós não tivemos pergunta. Então, está aberto, professores, para que vocês possam aí levantar as mãozinhas ou também colocar perguntas que vocês têm alguma dúvida sobre procedimento, sobre CAED, sobre AP, o que vocês precisarem de esclarecimento, de apoio. Nós temos um tempo aqui reservado para isso. Vou aguardar uns minutinhos. Enquanto isso, o Tânia, por gentileza, coloca o formulário de presença. O professor Paulo colocou assim, ó, muito bom as colocações, só estamos esperando o CAED liberar para os outros professores. Professor, isso também está torcendo para que todos tenham acesso, que todos os perfis, né, consigam
utilizar o CAED da melhor maneira, mas aos poucos a gente percebe que ele está cada vez melhor e também, acho que a Alessandra pode falar com mais propriedade da mudança que teve, né, Alessandra, no CAED? O CAED, na verdade, ele não trazia antes a correspondência da questão com a habilidade. E todos ficaram, isso dificultava o trabalho, porque às vezes a questão é longa e você não sabe, a questão não, a habilidade é longa, ela possui vários detalhes, e aí você não sabe o que a questão estava aferindo, né? E não tinha como o professor, tem essa habilidade, então ele ia no trabalho com habilidade cegamente, assim, o que dessa habilidade é para ser trabalhado, a gente não tinha, né? Agora a gente tem a correspondência certinha, a recomendação pedagógica, e o que eu acho mais interessante, a divisão das habilidades pela importância ali, a das essenciais, que eles consideram as principais, né? Dos marcos de desenvolvimento, que são aquelas habilidades que tem de qualquer jeito o aluno não pode sair daquele segmento sem ter aprendido, e daquela série ou ano sem ter aprendido, e das complementares. Bom, a gente pode fazer um quadro disso em conjunto na escola, né? Em ATPC, isso ser exibido nas 3 ATPCs aí para ser discutido, né, com os alunos, com os professores, desculpe. Mais algum comentário, alguma pergunta? Não, Ale, só o professor Paulo concordando mesmo, que a ferramenta do CAED é muito importante e que ajuda muito. E a professora Bianca também fala que essa mudança da plataforma do CAED foi excelente, dividido por blocos e por habilidades. Verdade, professora. Acho que o CAED ainda vai melhorar mais ainda. A gente vê possibilidade de novos recursos para apoiar. Essa nova parte, né, do CAED, ela foi disponibilizada muito recentemente. Então, assim, parte das escolas já deve conhecer, né? Agora, muitas não conhecem ainda. Isso que a gente acha importante trazer aqui para a nossa TPC. A professora Bianca Alessandra está colocando que estão com problema para acessar a AP. Os primeiros dias tem muita instabilidade. E isso é legal a professora ter comentado, porque a gente tem aqui nesse PowerPoint, vou até colocar aqui, realmente a AP tem tido problemas, né? O acesso dela tem tido problemas, mas dentro das explicações do PCNP e Willy, ele colocou aqui o que precisa, onde a escola pode colocar suas observações. Olha, se de repente a escola está com problema, encaminhar esse problema, né? O diretor da escola precisa encaminhar o problema, né? Aqui, olha, para esclarecimentos eventualmente necessários, utilizar os seguintes canais: diretoria de ensino, né? Aí, dirigente, supervisor PCNP, dúvidas de escolas devem ser selecionadas a respectivas diretorias de ensino. Portal de atendimento SEDUC, então, assim, enviar mesmo para manifestar, porque a gente sabe que está tendo um problema. Nós já temos escolas entrando em contato conosco, realmente. Mas, Ali, aqui eu acho mais importante essa parte que fala o suporte do CAED para problemas relacionados à plataforma. Exatamente. Os diretores. Por que é importante vocês manifestarem? Porque a partir dessas manifestações que a gente já percebeu essa melhora, e eu acho que se todo mundo colocar e os problemas forem identificados como semelhantes, a probabilidade de serem resolvidos, né, Alessandra? Mais rapidamente. Mais rapidamente, isso. Passo a palavra, Lê. O Willy está com a mão levantada. Pode falar, Willy. Olá, legal. Eu só queria deixar uma mensagem a todos os professores, em especial aos professores mais novos, recém-contratados,
que nós temos um planejamento no núcleo pedagógico para poder acompanhar mais de perto aí a prática pedagógica dos professores e estando presencial nas escolas, né, participando das ATPCs da unidade escolar, inclusive. Então, futuramente estamos aí chegando nas escolas que nós acompanhamos para que mais perto, né, a gente possa dar esse apoio para o professor também. Nós, no núcleo pedagógico, vemos nos preparando para isso, para que a gente possa cada vez mais estar mais perto de vocês aí e levar melhores orientações, e principalmente a esses professores mais novos, recém-contratados aí. Então, em breve estaremos na escola de vocês aí para ajudá-los no que for preciso. Passo a palavra. Podemos encerrar a gravação e ficaremos aqui alguns minutinhos para apoiar, caso alguém tenha dificuldade aí com o formulário de presença. Muito obrigada, professores, obrigada a participação de todos vocês. É sempre muito bom poder contribuir de alguma maneira com as escolas.